Um tempo atrás, a onda do momento era o dropshipping, depois veio o PLR e anos antes teve o lançamento, os cursos, o afiliado, o tráfego pago. Hoje a onda do momento é a inteligência artificial e ela não é tão difícil assim como vocês acham que é. Então hoje eu vou te ensinar como que você vai conversar com uma IA, tá? Seja ela DeepSeek, ChatGPT ou qualquer outra, para fins de estudo, faculdade, escola ou até mesmo a fins de trabalho. Antes de tudo, eu queria te falar que a mentalidade de vendas hoje e de trabalho é a preguiça. A gente já passou daquela onda de luxúria, a gente está na parte da verdade e resolucionando problemas. Então, quando você cria algo que automatize ou facilite a vida de alguém, você está um pé na frente de 99% das pessoas. Por isso que inteligência artificial é algo que você tem que ter na sua vida se você quer ter sucesso em alguma coisa. Então, para começar, eu queria explicar que a gente separou aqui em 6 partes o nosso texto, tá? O que seria o texto? Seria o nosso prompt de comando. O prompt nada mais é do que um texto onde você descreve, você faz a inteligência artificial pensar, imaginar o que você realmente quer que ela faça. Então, basicamente é você escrever um texto onde você faça a inteligência artificial imaginar o que você quer que ela faça. Eu decidi separar em 5 partes esse vídeo. A primeira é quem é a inteligência artificial, ou seja, o que ela é na verdade. Já já a gente vai chegar lá, tá? A segunda é instrução, você vai estar instruindo o que você quer que ela faça. O terceiro é o objetivo, qual é a finalidade do trabalho dessa IA, o que você quer que ela, a qual ponto, que ponto que você quer que ela chegue com essa instrução. O quarto é o modelo, né? É você fazer um modelo que force a inteligência artificial imaginar o que você quer. O quinto é explicar o cenário, tá? Você tem que explicar em qual situação você está para que a inteligência artificial ela entenda o que realmente você quer, de forma direta, com sentido, coesa. E o sexto é transformar, tá? E ainda vai ter a 7ª parte, que eu vou separar algumas dicas um pouquinho mais avançadas, tá? Para que você entenda um pouco mais profundo como se falar com a inteligência artificial e até melhore em muitas partes do trabalho que você quer fazer. Então, nesse momento, eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu tirei do próprio ChatGPT, tá? Na verdade, eu quis usar esse exemplo para fazer um exemplo, só que eu vi que esse exemplo ficou tão bom que não precisou de exemplo. Se você for esperto, você vai entender. Lembrando que não tem ordem, tá? Eu separei esses quadrantes do texto, mas se você quiser criar da forma que você quiser, você pode fazer, tá? Desde que esteja coesa. Mas é bom que você siga pelo menos essa ordem para que você tenha uma ideia do que fazer, como falar e como agir com a inteligência artificial. E como a primeira parte é quem é a IA, basicamente é você descrever qual profissional a IA ela deve ser nesse momento. Olha só esse exemplo. Olá, você é um youtuber com mais de 10 anos de experiência em fazer vídeos. Você sabe todas as formas de compreender o público para assistir até o final e com uma didática com anos de experiência em comunicação. Isso faz com que a inteligência artificial ela coloque, entre aspas, na cabeça dela, né, que ela tem que ser aquele profissional. A segunda parte é a instrução. Então vamos continuar com o exemplo. Quero que você crie um bom exemplo para um vídeo de um canal sobre inteligência artificial. O exemplo deve ser algo que um grande público entenderia, de fácil entendimento. Aqui você vai estar instruindo de forma direta qual é a ação que você quer que aquela inteligência artificial faça. Vamos explicar, vamos aqui imaginar que você tenha um problema de matemática, você queira aprender uma matéria. Então, você vai chegar para ela e vai falar assim, ó, pegando da primeira parte, você é um professor de matemática com mais de 30 anos de experiência e você até cita assim, com alto poder de explicar de maneira fácil e simples aos seus alunos. No caso, 99% deles entendem o contexto porque você explica com palavras fáceis. Tá? Então você tem que explicar de maneira qual profissional que você quer que ele seja, e a segunda parte é instruir ele da maneira que você quer. Ó, quero que você me ensine como aprender algoritmos, matemática, para que de forma fácil e simples eu consiga entender com poucas palavras e de forma que eu consiga fazer uma prova. E aí você dá a continuidade. Então vamos para a terceira parte, que é o objetivo. Qual é a finalidade desse prompt?
Esse exemplo seria sobre alguma questão que as pessoas conseguissem entender de forma fácil, como criar um excelente prompt para qualquer tipo de pesquisa ou assunto. Aqui você explica à inteligência o porquê que você quer que ela explique isso. Ela tem que entender qual é o contexto total da situação para que ela não dê uma resposta tão vaga, uma resposta básica, tá? Ele tem que entender certinho o contexto que você se insere para ele dar uma resposta de forma coesa, onde ele possa pegar diversos pontos que você esteja esquecendo. O quarto exemplo é você montar... A quarta parte desse prompt é você dar um exemplo, tá? Às vezes você vai criar um exemplo por si só. O seu primeiro prompt pode ser um prompt de exemplo. Você pode ir depois melhorando ele aos poucos conforme você vai fazendo outros prompts. Mas aqui você tem que colocar um exemplo como você quer que a inteligência artificial faça a resolução do seu problema. Então vamos para o exemplo que eu coloquei nesse prompt. A quinta parte desse prompt e a penúltima, tá? É você explicar o cenário. A IA, né, a inteligência artificial, ela tem que entender o contexto que você está inserido. Ela tem que saber quem é você e onde você está e qual o seu propósito, para que ela sim monte, né, o seu pensamento diante das coisas que você está exigindo a ela. Assim ela consegue ir de forma mais direta, mais tranquila, entendendo como você quer que ela funcione, fazer aquilo que você quer, tá? Então, no exemplo aqui, eu coloquei o seguinte: estou criando um vídeo que visa ajudar as pessoas a criarem prompts para ter um melhor resultado de pesquisa em plataformas de inteligência artificial. Você concluindo essas 5 partes, vem a sexta parte, tá? Mas essa parte, ela é depois que você apertou a tecla Enter, tá? Depois de eleger a resposta, você teve lá tudo certinho, você vai melhorar esse prompt, você vai melhorar a resposta que essa inteligência te deu. E como é que você faz isso? Você vai fazer a parte da transformação. Você vai querer que ela faça outros exemplos para você, tá? Para que você consiga distinguir entre 3, 5, às vezes pode ser 10 exemplos que ela deu, entende? Para que você entenda qual é o quão perto ela conseguiu chegar, qual foi o exemplo que ela te deu que mais chegou perto daquilo que você queria. E você pode fazer diversos tipos de transformações, tá? No exemplo aqui, eu coloquei o seguinte: transformar. Crie mais 3 modelos desse, sempre melhorando. Mas você pode também colocar o seguinte: inteligência, eu quero que você crie 3 prompts, mais 3 prompts em cima deste exemplo que você criou acima, tá? Diante da resposta que você me deu. E eu quero que você coloque de nota de 0 a 10, onde 10 é a melhor proposta, o quão bom você acha que é esses prompts e o porquê que você acha que eles são bons ou não são tão bons assim. Então, dessa maneira você consegue fazer com que a inteligência ela crie novos exemplos a você e ela se esforce para explicar o porquê que um prompt é melhor que o outro. E ela vai te dar a explicação do que ela acha. Então, quando você consegue montar uma resposta dessa, você consegue aperfeiçoar. E tem diversos tipos de aperfeiçoamentos diante dos prompts que você pode colocar na inteligência, tá? Isso aqui é a maneira que eu estou explicando para vocês mais básica para que você entenda o que é e como que funciona uma inteligência artificial, para que você consiga automatizar e tornar cada vez mais rápido os seus estudos e o seu trabalho. E aqui eu tenho um papel, tá, de anotações, eu tenho vários aqui, onde eu vou estudando como que a inteligência artificial funciona. E aqui eu vou explicar algumas informações que eu tenho aqui que pode te auxiliar a melhorar ainda mais a sua resposta, tá? A primeira aqui é a cadeia de pensamento. O que seria isso? Ó? Estou com um problema em um código de programação. Pode me ajudar? Não sei o suficiente para dar um jeito. Ainda não consegui resolver. Ou seja, você mostra a ela que você é alguém um pouco mais leigo, você não entende tanto do assunto. Isso faz com que ela automatize, né? Ela crie uma resposta mais fácil de ser entendida e com separações onde você consiga interpretar cada parte do que ela está falando e entenda parte por parte, né? A segunda dica que eu te dou é a explicação errada, tá? Ó,
explicar a IA como que você quer a resposta, tá? Aquele exemplo que a gente deu, né, no YouTube. E você também pode colocar assim, ó, resposta certa, 2 pontos, colocar o que você quer, basicamente, e depois, resposta errada. Eu não quero que seja desse jeito, 2 pontos. Ou seja, você dá um exemplo errado de propósito para que ela olhe e fale assim, bem, não é isso que ele quer, eu tenho que fazer dessa maneira aqui. O terceiro exemplo é um pouquinho mais complicado, mas você pode criar uma árvore de pensamentos. O que seria isso? É basicamente você, vamos explicar aqui, você tem um restaurante, tá? E esse restaurante, ele tem 3 pessoas. Ele tem o gerente, ele tem o chefe de cozinha e ele tem um cliente. E você quer fazer a comida mais gostosa que você já viu na vida. Então você vai fazer com que essas três pessoas conversem entre si, onde a inteligência ele consiga imaginar essas 3 pessoas discutindo como ele pode fazer uma comida melhor ainda, onde tem a ideia do gerente, onde tem a ideia do chefe de cozinha e onde tem a ideia do cliente. E você pode personalizar fazendo com que cada pessoa tenha um estilo de personagem diferente. É uma criação aqui, tá? Você tem que imaginar, você tem que fazer com que a inteligência ela veja aquilo que você quer que ela faça. E a 4ª maneira de você estar melhorando o seu prompt, tá? É a técnica da discussão. Ou seja, você vai montar o seu prompt, como eu lhe ensinei, e depois da resposta da sua inteligência, você vai ficar fazendo perguntas a ela. Você vai ficar indagando, você vai forçar ela a pensar mais na resposta dela e vai, assim, por consequência, levar respostas melhores e explicar o porquê que a inteligência acha que daquela forma é uma resposta boa, tá? Em cima do que você quer. E se você não conseguir uma resposta tão boa assim, você vai explicando a ela, entendeu? Não foi desse jeito que eu te pedi, eu queria que você fizesse desse exemplo, aí você cita um exemplo, ou você faz uma pergunta que force ela a pensar melhor ainda, por exemplo, mas por que você não fez dessa maneira? Por que você acha que dessa maneira é mais fácil? Ou essa maneira é mais explicável? E aí ela pode dizer que você está correto, ou pode dizer que não, você não está correto porque ela pensou nisso, e assim você vai aperfeiçoando de qualquer maneira as suas respostas, tá? Então, dessa maneira você consegue já fazer qualquer tipo de prompt para qualquer tipo de inteligência de forma básica, tá? Seja um DeepSeek, seja um Claude, seja até um Leonardo AI, tá? Que é um exemplo de inteligência artificial que cuida de imagens, como também o Midjourney. Então, isso aqui é a base, tá? Isso aqui se chama engenharia de prompt. Engenharia de prompt nada mais é do que você saber conversar com uma inteligência para que ela faça o trabalho mais difícil seu, tá? O trabalho de pensar. Então, dessa maneira, você já consegue fazer qualquer prompt. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto.